O Beta11, um ativo que vem enfrentando desafios, surpreende o mercado com uma reviravolta impressionante. Em um movimento que deixou muitos boquiabertos, anunciou um provento significativo antes mesmo da abertura do pregão de 20 de maio de 2024. Mas as surpresas não param por aí. Ao final do dia, testemunhamos um salto impressionante de mais de 3% em sua cotação. Faremos uma imersão profunda no relatório gerencial do mês de abril, onde cada linha é uma pista, cada número uma revelação. É hora de desvendar os mistérios que estão transformando o destino desse ativo. Acompanhe-me nesta jornada rumo ao cerne dessa emocionante história financeira. Bem-vindo ao canal De Olho no Dividendo. Como você já percebeu, aqui no canal De Olho no Dividendo, você encontra análises completas, insights estratégicos e informações essenciais para tomar decisões inteligentes no mundo dos negócios. Sendo assim, considere dar o like, inscreva-se no canal e ative o sininho para receber notificações sempre que lançarmos novos vídeos. No instante em que este vídeo está sendo gravado, o Beta11 encontra-se cotado a R$ 73,50, tem um dividend yield de 11,45% nos últimos 12 meses. Vale ressaltar que esse indicador é simplesmente a soma dos dividendos pagos nos últimos 12 meses, divididos pelas cotações atuais. Quando as cotações diminuem, é natural que o resultado dessa divisão seja um percentual mais elevado. E isso podemos ver na variação da cota, que está despencando cerca de 18,90%. O fundo tem liquidez diária de cerca de R$ 600 mil, possui um P sobre VP de 0,69, indicando que está com um desconto de 31%. No relatório de abril de 2024, em destaques financeiros, temos que o valor de mercado do fundo é de R$ 417 milhões, refletindo uma cota de R$ 69,70, valor patrimonial de R$ 633 milhões, combinados a uma cota de 105,8. Teve como rendimento 84 centavos, refletindo um dividend yield anualizado de 14,5%. Em relação aos investidores, houve diminuição em relação a março, foi de 44.270 para 43.475. Tem como média ponderada do prazo dos contratos dos aluguéis de cerca de 8,1 anos. Possui os 11 ativos com contratos atípicos. Liquidez de 700 mil por dia. Contratos 100% atípicos e capacidade estática de armazenamento de 450 mil toneladas. O gestor informa que em abril de 2024, o Beta11 teve uma receita bruta total de R$ 5,7 milhões, 95 centavos por cota, com um resultado líquido de R$ 5,1 milhões, 85 centavos por cota, após despesas. O rendimento mensal anunciado foi de 84 centavos por cota, que será pago em 27 de maio, resultando em um dividend yield anualizado de 14,5% ao ano sobre a cota de mercado e 9,5% sobre a cota patrimonial. Em evolução dos rendimentos, temos que a partir de abril, a gestão do fundo imobiliário observou um impacto positivo nos resultados devido ao aumento nos pagamentos do CRI Andali. Esse aumento foi um fator crucial para o crescimento dos dividendos distribuídos, resultando em retornos mais robustos para os investidores. A gestão prudente e a estruturação estratégica do CRI permitiram à administração continuar oferecendo resultados positivos e sustentáveis. Esta abordagem meticulosa garante que os benefícios financeiros sejam mantidos a longo prazo, reforçando a confiança dos investidores na capacidade do fundo de gerar rendimentos consistentes e sólidos. Mais abaixo, temos a informação do que ocorreu em relação à execução do CRI Serpasa, o qual foi abordado pelo canal De Olho no Dividendo e está disponível no card acima. Em relação aos resultados de abril, a gestão do fundo imobiliário Beta11 observou que a cota de mercado encerrou o mês em R$ 69,70, representando uma queda de 0,8% em comparação com o mês anterior. Nos últimos 12 meses, o fundo apresentou um retorno de menos 22,2%, em contraste com os 18,3% do IFIX. É importante destacar que o retorno total do fundo já é líquido de impostos sobre ganho de capital e despesas,
enquanto a metodologia do IFIX considera a valorização bruta das cotas dos fundos que compõem o índice e seus rendimentos. Ao final de abril, o patrimônio líquido do fundo totalizava R$ 633 milhões, enquanto seu valor de mercado era de R$ 417 milhões, refletindo um desconto de 34% do valor de negociação no mercado secundário em relação à cota patrimonial. Esse cenário sublinha a diferença significativa entre o valor de mercado e o valor patrimonial, oferecendo uma perspectiva detalhada sobre a avaliação do fundo. Em relação ao cenário macroeconômico, no mês de abril de 2024, o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, IPCA, apresentou um aumento de 0,38%. Esse valor indica uma aceleração em comparação ao aumento de 0,16% registrado em março de 2024. No acumulado dos últimos 12 meses, o IPCA ficou em 3,69%, mostrando um recuo em relação aos 3,93% registrados até março de 2024. Esses dados refletem a dinâmica da inflação no país, apontando para uma ligeira desaceleração no ritmo anual, apesar da aceleração no mês de abril. Na composição do portfólio do fundo, a gestão informou os detalhes do patrimônio líquido em milhões. Do total, 473 milhões estão alocados em imóveis, enquanto 110 milhões estão investidos em CRIs. O relatório apresentou uma novidade: cerca de 85 milhões estão alocados em companhias fechadas, classificadas como ativos imobilizados. Imagino que possa estar relacionada à Fazenda Santo Antônio Participações S.A. e os equipamentos e os ativos biológicos que o fundo adquiriu no resgate do CRI Serpasa. Além disso, 28 milhões estão em contas a receber, e 16 milhões estão em renda fixa. Houve um decréscimo de 72 milhões em opções de compra e mais 7 milhões em contas a pagar. Ao final, o patrimônio líquido total do fundo é de 633 milhões. Em exposição por tipo de ativo, podemos ver que 2% estão em renda fixa, 4% em contas a receber, 12% são de companhias fechadas, agora está com 15% em CRIs, diminuindo a exposição, que antes era de 28%, e por fim, possui 66% em imóveis. Na análise da receita mensal, verifica-se que o fundo acumulou 95 centavos por cota. Esse valor destaca um aumento expressivo no CRI Andali, que passou de 12 centavos no mês anterior para 31 centavos. Essa variação significativa contribuiu de maneira notável para a receita total acumulada pelo fundo no período. Em relação ao resultado de abril, a gestão do fundo informou uma receita imobiliária de R$ 3.627.000. Adicionalmente, teve R$ 1.870.000 em receitas de CRI, provenientes de duas fontes: a parcela de juros do CRI Andali, com uma taxa de IPCA mais 6,75% ao ano, e a parcela de juros do CRI Serpasa, com uma taxa de IPCA mais 9,3% ao ano. Além disso, R$ 170.000 foram gerados de renda fixa, totalizando uma receita de R$ 5.667.000. As despesas do fundo somaram aproximadamente R$ 523.000, enquanto o imposto de renda foi de R$ 47.000. Após deduzir as despesas, o fundo alcançou um resultado de R$ 5.097.000, o que corresponde a um lucro de 85 centavos por cota. A gestão decidiu distribuir 84 centavos por cota aos investidores, no dia 27 de maio de 2024. No que diz respeito à composição do resultado mensal, a gestão do fundo detalhou que 61 centavos vieram da receita imobiliária, enquanto a receita proveniente dos CRIs foi estimada em 31 centavos. A renda fixa contribuiu com 3 centavos. As despesas do fundo resultaram em uma redução de 9 centavos, e houve uma dedução de 1 centavo relacionada ao imposto de renda. Com esses ajustes, o total resultante foi de 85 centavos por cota. Além disso, acumulou-se um montante adicional de 10 centavos por cota, que será distribuído aos cotistas. Em tipo de ativo, temos que a porcentagem de receita contratada está bem diversificada. 10% em terminais portuários, 11% em armazéns refrigerados, 16% em CRIs, 15% em armazéns graneleiros, 9% em complexos industriais de sementes, 22% em terminal de transbordo intermodal e 17% em centro de recebimentos de grãos.
Em perfis de locatários temos 15% em etanol de milho, 21% em açúcar e álcool, 26% em revendas de insumos e 38% em operador logístico. Os contratos são 100% atípicos. O indexador do fundo é 100% IPCA. Em vencimento de contratos, podemos ver 8,5%, vencendo entre 2026 e 2030, 72,8%, a maior parte, vencendo entre 2031 e 2035, e 18,7% vencendo acima de 2035. A média ponderada do prazo dos contratos de aluguel está em 8,1 anos. Até a data do relatório de abril, o fundo estimou ter reajustes nos contratos imobiliários de 41% em fevereiro, 28% em março, 13% em abril e 18% em julho. Em localização dos ativos e receita contratada, podemos observar que não houve mudanças em relação ao relatório anterior. O fundo possui 2 ativos em Goiás, que compõem 42% da receita imobiliária. 5 ativos no Paraná, que compõem 21%. Um ativo em Minas Gerais, que compõe 17%. Um ativo no Mato Grosso, que compõe 12%. Um ativo na Bahia, relacionado ao Criserpasa, que agora está em 0%, e um ativo no Espírito Santo, que compõe 8% da receita imobiliária. Em portfólio, temos os 11 ativos do fundo, que foram adquiridos por R$ 555 milhões, com um cap rate médio de 11,1%. Em volume de negociações, observa-se que está em queda, acompanhado por uma redução na cotação histórica, na liquidez média e na rentabilidade. Esse cenário de declínio reflete uma fase de desafios para o fundo. Num cenário marcado por uma conjuntura desafiadora, é evidente uma queda no interesse dos investidores, motivada pelas incertezas que envolvem o fundo em questão. Contudo, é fundamental destacar que o incremento nos rendimentos já está refletindo positivamente no valor das cotas do fundo, conferindo-lhes uma maior solidez e tornando-as mais atrativas para potenciais novos investidores. A vigilância próxima sobre o desempenho do fundo nos próximos meses permanece. Diante desse contexto dinâmico, a avaliação constante dos riscos e das oportunidades é essencial para guiar as decisões e proteger os interesses dos investidores. Assim, o compromisso em acompanhar de perto o desempenho do fundo persiste, com o objetivo de garantir sua estabilidade e atratividade a longo prazo. Se você achou este vídeo útil para seus estudos, por favor, deixe seu like, inscreva-se no canal e ative as notificações para não perder nossos próximos conteúdos. Agradeço pela sua atenção e até a próxima.